Estamos com Jorge Tardan, seu candidato, falando para Etc. Web TV com exclusividade nas redes sociais. Tardan, tudo bem? Tudo ótimo, Bianchini. Continuo com problemas na minha mente a respeito dos seus 8 segundos de televisão. Eu acho que em 8 segundos, candidato algum pode explicar alguma tese, alguma ideia, alguma novidade. Não é verdade? Eu insisto na necessidade da gente promover nesse país uma reforma política. É impossível defender uma proposta em 8 segundos. É verdade. Tardiamente, né? Mas não Tardan, com Tardan. Antes tarde do que nunca, a gente tem que fazer a reforma. Tardan. Agora, nas suas frases, naqueles 8 segundos, eu tenho marcado algumas palavras. E você falou sobre serra e mar. Num outro quadro, num outro bloco, você já explicou para os nossos amigos a respeito da serra. Gostaria que você falasse um pouco do mar. Mas antes disso, quando você falou sobre Baixada, alguma coisa, Fluminense, Carioca, não foi isso? Eu disse que Explica a melhor. solução para a região serrana seria aqueles primeiros 8 municípios que compõem hoje o chamado consórcio intermunicipal Serra Carioca. Né, eu usei a expressão carioca e, tecnicamente, considerando o antigo estado do Rio e o estado da Guanabara, seria aquela parte lá do estado Serra Fluminense. Mas o nome Serra Carioca foi usado propositalmente, porque é irreversível. Nós temos que consolidar, de fato, a fusão dos dois estados. Não faz sentido aqui na capital a gente se referir ao morador do nosso estado como carioca e ao morador do interior do estado como fluminense. Isso é uma coisa só. Portanto, vamos usar essa expressão, carioca, Serra Carioca. Perfeito. Né, o morador da cidade do Rio de Janeiro gosta daquela região e ele, quando vai para lá, não se sente em outro estado. E vice-versa. Eu, por exemplo, que nasci lá na Serra, quando venho para cá, não me sinto em outro estado. Eu sou carioca. Né? Embora eu tenha nascido no interior. Somos todos cariocas. Portanto, Serra Carioca. Essa é a inovação do consórcio. Já é uma inovação na sua denominação. E a etimologia da palavra carioca também foi pelos índios, né? Sim. Pessoal do Araribóia, né? Sim, exatamente. Então vamos adotar esse termo indígena, Serra Carioca. Carioca, né? Carioca. Agora, fala então a respeito do mar. Por que serra e mar? Mar, por favor. Primeiro, porque tem uma estrada, né, muito interessante, aliás, muito bonita, que liga a serra ao mar. E o apelido dessa estrada é Serra-Mar. E segundo, exatamente porque nós temos um litoral muito bonito. Aqui na capital nós temos o nosso mar lindo, maravilhoso. Então, quando eu falo de mar, eu estou dizendo o seguinte: eu estou na capital há muitos anos. Né? Eu vim para o Rio de Janeiro, capital, em 1980. E a minha profissão, né, a minha atividade profissional foi desenvolvida aqui na capital. Como advogado? Como advogado, como professor. Então, eu me desenvolvi, eu cresci aqui na capital. Evidentemente, Bianchini, que eu nunca perdi a ligação com a Serra. Né? A minha família continua em Friburgo e eu dou aula em Teresópolis. E tenho um carinho enorme pela cidade de Teresópolis. Portanto, eu me sinto, né, na obrigação, como político agora, de fazer essa ligação, serra-mar. Mas quando eu falo de mar, eu não estou falando só da capital. Nós temos uma região, né, chamada região dos lagos, que a gente também precisa desenvolver ali um outro consórcio. Então, que esse primeiro consórcio, chamado Serra Carioca, seja um ensaio. E que os políticos e que as pessoas interessadas em desenvolver a região, por exemplo, dos lagos, que se junte. E aí eu vou aproveitar de falar dessa junção. Quando eu falo de Serra Carioca, consórcio, e da possibilidade de criarmos também um consórcio na região dos lagos, isso não pode ficar por conta de políticos. Isso tem que ser a sociedade civil integrada, organizada. Por exemplo, a associação comercial, por exemplo, Lions Club, por exemplo, Rotary Club. Então, que essas pessoas se juntem e façam com que, independentemente do governo eleito, que o projeto de desenvolvimento da região serrana, ou dos lagos, ou aqui da capital, continue. Porque a sociedade civil hoje organizada, os empresários ou os comerciantes, o que nós temos feito? E esse, para mim, é um grande problema. Elege um determinado político para patrocinar e esse político depois abandona a causa.
Então, se a sociedade civil se organiza em torno de um consórcio e apresenta um projeto, meu amigo, o político fica refém do projeto. Evidente, o que falta evidente. nesse país são projetos. E o consórcio é o melhor local para a gente agrupar projetos de desenvolvimento. Acabou o governo, o projeto continua. Verdade. E o grupo consórcio continua. Mas isso tem que ser administrado, controlado pela sociedade civil organizada. Eu espero e me proponho a assumir, né, se eleito for, o comando de instalação desse consórcio na Serra Carioca, Serra Fluminense. Né? Sim, então, sim. Antigamente, mas hoje Serra Carioca. Para que isso possa se expandir, por exemplo, depois lá para o sul do estado, depois para o norte do estado. Para multiplicar. Exatamente. Verdade. Perfeito. Muito obrigado. Um abraço, Jorge Tardan.